Eu digo que só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que já fazem yoga e aquelas que deveriam estar fazendo yoga. A gente fica achando que quando a gente vai abrir uma porta para o autoconhecimento, para o yoga, que a gente vai deixar tudo para trás, ou que tudo foi tempo perdido, mas não. É exatamente essa trajetória de tudo que a gente fez que tá matéria-prima do que está por vir. Eu acho que o yoga não deve ser mais uma caixa que a gente precisa se encaixar, que a gente precisa se enquadrar para poder ser aceito. Eu acho que o yoga hoje é ferramenta, tecnologia, para que a gente possa encontrar uma melhor forma de viver a partir de uma nova consciência de si mesmo, do mundo e da vida. Então a gente compreender isso, que está tudo bem, a gente sabe atravessar esses desconfortos, em algum momento fazer investimentos, mas que a gente fique atento, né, a esses movimentos, do que está fluindo de forma fácil ou não. E compreender que esse caminho, ele não é linear, né, que a gente vai acertar e a gente vai errar. E que essa curva, a consciência, né, é uma espiral. E para a gente voltar a fazer um grande... A gente precisa descer. E a gente vai subir e a gente vai descer. E a gente não chegar num lugar, né, de uma conquista ao longo da nossa jornada pessoal e profissional e falar, nossa, não, agora eu cheguei. Agora tá fácil, agora vai continuar tudo assim. Oi, tudo bem? Eu sou Rosane Ventura, especialista em saúde mental e apresentadora do programa Positivecast Conexões, da Rádio Positividade 104.5 FM, um programa que visa conectar você com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua espiritualidade e, acima de tudo, com a sua jornada de autoconhecimento. E hoje a gente está aqui num momento muito especial, nosso 4º episódio da série Conexões Mulher, com uma mulher muito inspiradora. E a pedidos, muitas pessoas vinham colocando na caixinha de perguntas, me mandando um direct, falando assim, quero que você fale sobre transição profissional. E aí eu fiquei pensando, refletindo, quem seria essa pessoa? E como professora de yoga, eu nunca tinha convidado uma professora de yoga para estar aqui no programa, uma pessoa que até o coração está... Me inspira muito, porque em 2020, quando eu fiz a minha transição profissional, eu fazia as práticas com ela online, que ela oferecia gratuitamente. Então, assim, sempre uma pessoa muito, muito amorosa, né, muito iluminada. Então, vou apresentar para vocês agora... Remosine! Gratidão! Que bom que você está aqui, Rê. Enfim, nos conhecemos. Que linda. Muita gratidão. Fico Seja muito bem-vinda. Feliz de estar aqui e muito honrada de ser parte dessa história, dessa jornada, né, de ser aí o canal para uma transformação que eu tenho certeza que não foi pouca, porque depois que a gente deixou o yoga entrar, né, muitas coisas acontecem na nossa vida. Muitas. Então, ó, gente, eu vou apresentar a Rê só para vocês entenderem, porque a Rê tem essa voz, né, que ela vai te acolhendo, você já se sente assim abraçada. Era assim que eu me sentia nas aulas. Vou contar um pouquinho quem é a Rê para vocês, tá? Assim, de uma forma material, porque obviamente ela vai falar por ela, né, um pouco da trajetória dela e compartilhar com a gente. Então, fica até o final, porque essa entrevista vai ser sobre transição profissional e, acima de tudo, para você que pensa muitas vezes em mudar, pensa que trabalhar com a espiritualidade, trabalhar com caminhos terapêuticos ou até mesmo com yoga. Ah, não, isso não é possível. Sim, é possível e ela vai mostrar isso pra gente aqui hoje. Então, Remosine, Renata Mosini, mais conhecida como Remosine, praticante de yoga há mais de 20 anos e fundadora da Yoganaya International School, a maior escola de formação de professores de yoga no Brasil, com certificação internacional pela Yoga Alliance e experiência em diversos métodos. Renata une tradição e inovação para compartilhar o yoga de forma profunda e integrativa. Além disso, como presidente do Instituto Mood, ela lidera projetos sociais que democratizam o acesso ao yoga em comunidades e espaços de vulnerabilidade. Sua trajetória empreendedora conecta gestão, espiritualidade e impacto social, tornando-a uma referência nacional e internacional. Gente, a Rê é formada em administração de empresas, em gestão de luxo,
com uma MBA, e trouxe seu empreendedorismo para o universo do yoga, além de oferecer mentorias de negócios desse universo para profissionais de todo o mundo. Então, vocês entenderam por que eu escolhi essa mulher para estar aqui. Então, Rê, nossa, inspiração, porque quando eu estava lendo assim, as informações sobre você, falei, nossa, ela foi modelo, eu também fui modelo, nossa, ela é formada em administração de empresas, eu também sou. Tantas conexões, tantas coisas em comum, que vai fazendo sentido quando a gente realmente vai materializando, né? Esse encontro agora aqui que está acontecendo. Então, mais uma vez, gratidão por ter encontrado um tempo numa agenda de uma mãe, de uma empresária, de uma praticante de yoga, de uma pessoa que se cuida, porque quando a gente se cuida, a gente também tem esse espaço na agenda que é pra gente. Então, eu sei o quanto a sua agenda é tripulada, então, gratidão mais uma vez. E pra gente começar, Rê, eu queria que, assim, que você começasse com a sua história. Como você foi parar no yoga? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite, também o espaço, estar aqui. Eu acho que todas as oportunidades da gente levar, né, conhecimento, yoga, inspiração, são muito importantes. E é isso que está acontecendo aqui, né, de uma rádio, ter um programa para falar de autoconhecimento, de tudo que está trazendo, é muito importante, né, para a gente abrir, né, espaço para essa nova humanidade que está chegando, porque eu acho que nós somos parte, né, de um movimento que está dando suporte para uma nova consciência que está chegando. Sim. E a gente não foi à toa que a gente saiu lá da vida de modelo, das nossas vidas passadas, né, porque eu falo que eu tenho uma vida passada e uma vida nova. Não foi à toa que a gente, né, passou por tudo que a gente passou para chegar até aqui. Então, para começar essa história, eu sempre começo contando a minha história, dizendo que eu só estou aqui nesse podcast hoje. E talvez a Rosana, agora que eu entendi que tu também está aqui, só porque tudo que eu planejei para mim deu errado. Se eu tivesse conseguido fazer o que eu queria fazer, o que achava que eu tinha que fazer, se eu tivesse sido bem-sucedido em todos os planos mirabolantes e ambiciosos que eu tinha para mim mesma, eu não estaria aqui hoje. E talvez por esse caminho tu também não, né? Já que tu disse que entrou no yoga, eu tenho certeza que uma transformação grande vem por essa porta que se abre. Então, eu gosto de começar falando isso porque às vezes a pessoa, quando vê a gente num lugar de compartilhar yoga, de viver essa filosofia de uma forma verdadeira, do jeito que a gente vive, fica parecendo, para ela é fácil, né? Nasceu lá na caverna, meditando e praticando yoga e tá aí, né? Mas não é assim, né? A história o canal que o yoga entra na vida da maioria das pessoas normalmente é através dos desconfortos, dos desafios e das dores. Mas, curiosamente para mim, o yoga entrou na minha vida. Sabe por que eu comecei a praticar yoga? Porque eu queria emagrecer. Olha! Eu trabalhava como modelo desde os 13 anos e eu nunca me encaixei no padrão exigido pelo mundo da moda, que, né, tu sabe muito bem como é rigoroso. E naquela época era mais. Não é que nem hoje, que existe aí, né, plus size e um pouco mais de acolhimento a tipos diferentes de corpos, né? Naquela época era ou ser muito esquelética ou nada, e eu nunca fui. Então, sofri bastante nesse caminho, fiz muitas coisas para tentar emagrecer, e entre elas me falaram que o yoga emagrecia, e eu falei, então vou fazer yoga. Cheguei lá, desavisada, né, achando que eu ia fazer algum exercício lá para emagrecer, sei lá, eu não sabia o que era. E me apaixonei perdidamente pelo yoga. Né? Para mim, aquilo foi, sim, né, um primeiro passo de expansão de consciência. Vivi intensamente nos próximos 5 anos o yoga, né, praticando todos os dias, mergulhei bem a fundo, estudei muito nessa época, mas eu sinto que naquele momento eu não deixei o yoga entrar. A minha personagem começou a praticar yoga, sabe? Não sei se tu eu só pelo sorriso eu já vejo, né, que ela já está se identificando em várias. Sim, com toda certeza. Porque essas histórias elas só mudam de endereço, sabe? E isso é muito legal. E aí, mas enfim, graças a Deus a minha personagem praticava yoga, porque continuei praticando yoga, isso já faz 23 anos. 23 anos que eu pratico yoga.
E continuei praticando yoga daquele jeito que a maioria das pessoas leva o yoga como uma ferramenta para lidar com o estresse, com os desafios da vida, para controlar a ansiedade, para ficar com o corpo saudável, equilibrado. Para ter aquele bem-estar no final da aula. Exatamente, para se sentir bem, para com aqueles momentos que está passando por um momento difícil, vai lá e faz yoga e melhora. Assim como todo mundo, uma época eu me afastava, outra época eu voltava. E vida que segue, e estava cumprindo todos aqueles planos que eu tinha para mim mesma e que ser professora de yoga nunca passou pela minha cabeça. Inclusive, naquela época, essa escola que eu comecei, todo mundo lá ficava super impulsionando as pessoas a fazerem curso, querer ser professor, e eu olhava aquilo tudo e falava, que gente louca, por quê que essas pessoas largaram suas profissões de advogado, de psicólogo, de engenheiro para ser professor de yoga? Naquele momento aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Acredito. E aí, fui lá, né? Terminei a minha formação, né? Na escola, na faculdade de administração de empresas, porque fui modelo durante todos os anos da minha vida. Até hoje posso dizer, né? Não sei, a gente nunca para totalmente, né? Eu vi que você com 25 anos já era empresária. Aí você foi já administrar. Então, porque logo que eu me formei na faculdade de administração, eu já abri um primeiro negócio, me mudei para São Paulo, porque eu sou de Porto Alegre. E lá em São Paulo já comecei a fazer esse MBA, que era em gestão do luxo, na FAAP, que era também um MBA super revolucionário na época, que ninguém nem sabia o que era. Tipo, como assim luxo? Hoje em dia a gente sabe que existe um mercado de luxo e tudo mais, mas naquela época era uma coisa meio assim. E abri a minha primeira empresa, que era de segurança eletrônica, junto com meu ex-marido, por uma oportunidade de família, uma coisa muito doida. Olha. Mas foi uma empresa bem grande, a gente fez projetos enormes, a gente instalou câmeras assim na Fórmula 1, todos os edifícios do Banco do Brasil de Brasília, projetos enormes, tá? Só que essa empresa também, né, nunca foi fácil, foram vários desafios, por questões até societárias e tudo. Chegou um momento que a gente entrou num projeto gigantesco dessa empresa, e aí a empresa contratante desistiu e nos deixou com toda a estrutura montada e a gente quebrou. Então, essa primeira empresa foi por água abaixo, e não era brincadeira de criança, sabe? Eu tinha um super galpão no Rodoanel, eu tinha 100 funcionários, eu tinha frota de caminhões, uma loucura. E aí, quando isso estava acontecendo, ao mesmo tempo, meu booker da época de modelo veio me convidar para abrir uma agência de modelos. Qual era a sua agência, Rê? A Ford. A vida inteira a minha agência foi a Ford. E eu só saí da Ford quando fui para a minha própria agência, que se chamava Oca Models. E nessa agência... E aí, nesse momento, quando o Kaká, que era meu booker e depois se tornou meu sócio, veio me convidar para abrir a agência, eu falei, nossa, muito mais fácil do que essa empresa de engenharia. Porque era uma empresa que instalava câmeras de segurança. Eu passava cabo, fazia conexão de fibra ótica, era assim... super complexo o negócio. Eu falei, a agência de modelos está fácil, vamos lá, vamos embora. Pessoas, vamos lá. E ainda mais que aquela empresa nossa já estava, né, praticamente quebrada. Eu abracei a oportunidade e fui. E aí, dentro de tudo que eu fiz, eu nunca consegui fazer pequeno, assim, sabe? Vou fazer um home office. Não, era assim, a gente tinha uma casa no Jardim Europa, lá em São Paulo. Tinha 10 bookers, 200 modelos. Foi uma agência grande em São Paulo. A gente fez um movimento que foi enorme. Mas a verdade é que o negócio em si ele nunca foi um bom negócio. E sempre foi muito desafiador, como tu falou, né? Pessoas. Né? Lidar com pessoas é muito difícil. E aí, quando a gente... e aí a gente foi, né? Eu fiz todos os meus esforços, mas toda essa minha vida como empresária, até esse momento da agência, sempre tudo foi muito difícil. Sempre foram muitos esforços, muitos sacrifícios, muitos desafios, tudo dava errado. Mas quanto mais errado dava, mais eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Porque a gente tem aquela cultura do merecimento ser ligado ao sacrifício. Ao esforço. Muito esforço. E aí eu tinha vários sinais vermelhos na minha frente, eu enxergava sinal verde. Porque eu achava que era aquilo mesmo que eu tinha que conseguir, que eu tinha que provar não sei o quê para não sei o quê. Não dá para desistir, né? E aí eu tinha criado um personagem gigante, complexo e super interessante para mim mesma. Uma dona de agência de modelos e tudo mais, né? No mundo do glamour, balada, aquela coisa que tu conhece bem. Sim, glamour. E aí, né, eu sinto que o universo, durante todos esses anos, tentou me dar sinais de que eu estava no caminho errado. Mas, como eu falei, eu não conseguia enxergar, porque eu tinha um plano mirabolante. Eu achava que eu tinha que conseguir atravessar todos esses desafios e mostrar e provar que eu conseguia. E era uma necessidade muito grande, assim, eu acho, de aprovação, de ser admirada, de ser aceita, de ser reconhecida. E que hoje eu percebo, né? Naquela época, não. Eu não percebia tudo isso, logicamente. Aí chega um momento que o universo deu um jeito de me parar. Digo, não, chega, deu. E aí, graças a Shiva...
né? Ou não Eu perdi vestibular, tudo que eu tinha, ou que eu achava que eu tinha, que eu achava que eu era. Na verdade, eu digo que eu perdi tudo, mas eu perdi nada, né? O universo foi bem Claro. gentil comigo, né? Claro. Mas naquela época, para mim, era tudo. Era grande o suficiente para me mobilizar e tirar meu chão, para eu morrer dentro daquele personagem que eu era, para eu renascer dentro da minha verdade, assim, sabe? E naquele momento que eu perdi tudo, né? Porque eu levei um golpe na agência, tinha, né, bookers organizados dentro da minha empresa, desviando dinheiro e trabalhos. A empresa que nunca foi um bom negócio foi por água abaixo, já estava quebrando também. Desconstruiu o castelo de areia. O meu casamento, eu tinha um casamento, naquele momento eu estava num relacionamento há 12 anos, casei, véu e grinalda, na igreja, toda aquela história. O meu casamento terminou, eu nem percebi, porque eu estava tão cega, envolvida em tudo aquilo, que eu não percebi nem que aquilo poderia estar em risco, que era a única certeza que eu tinha na minha vida, era aquele relacionamento. E aí, quando tudo isso acabou de uma hora para outra, o meu chão se abriu, eu perdi tudo, o que sobrou era eu. Aí eu me lembrei de quem eu era. Aí eu parei para olhar tudo aquilo que eu estava fazendo na minha vida, o que daquilo fazia sentido, o que era para mim, o que eu realmente gostava, em que momento da minha vida que eu lembrava de mim. Mas como foi isso, Rê? Você se viu num momento deprê, você se viu sem ter para onde caminhar, e aí você falou, eu tenho yoga aqui, aí eu vou me aprofundar. Como foi isso na prática? Na prática, o yoga foi a única coisa que me sobrou. Eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito, sabe? E tem, assim, logicamente que foi um momento muito difícil, muita dor. Eu não posso dizer deprê, porque eu sinto que, né, graças a Deus, a minha personagem praticava yoga há 12 anos quando isso aconteceu. Entendeu? Eu não estava a pé. Claro. Eu tinha ferramentas. E naquele momento foi a hora que eu finalmente deixei o yoga entrar. E aí, quando eu me rendi, né, o yoga que me ajudou a me soltar e me render, porque eu entendi disso tudo que eu estava fazendo, a única coisa que fazia sentido para mim, o momento que eu realmente estava feliz, era quando eu estava fazendo yoga. E quando eu estava na praia. Que eram essas as únicas coisas de tudo que eu fazia que eu gostava. E aí, a gente perder tudo tem um grande privilégio, que é não ter mais nada a perder. E aí, quando a gente não tem nada a perder, a gente tem coragem de fazer aquilo que a gente realmente quer. O medo, ele se dissipa. E aí quando a gente não tem nada a perder, daí não tem medo de nada, porque, medo. enfim, o que eu ia perder? Eu, de verdade, eu não tinha nada a perder. E eu pensei, sabe o que? Então agora eu vou viver todos os dias. Eu não vou mais ficar esperando no final de semana, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro. Eu quero viver o yoga todos os dias. E essa situação do yoga estar na minha vida já há 12 anos, o meu personagem praticar yoga há tanto tempo, foi suficiente para, nesse momento, eu conseguir estar com todas as ferramentas que eu precisava. Então, por isso, eu até queria fazer uma pausa, que se tu me permite falar disso. Que muitas vezes as pessoas julgam, né? Porque está praticando yoga só para postar no Instagram. Está praticando yoga só para fazer postura física. Pratica yoga só para... faça yoga. Sabe? É melhor fazer alguma yoga do que nunca fazer yoga. Nossa, é maravilhoso você trazer isso, porque esse é um discurso que eu sempre trouxe nas minhas aulas, nas minhas práticas, porque eu fui muito julgada quando eu entrei na formação de yoga, porque eu não me enquadrava no modelo tradicional de professora de yoga. Eu era espalhafatosa, eu chegava toda maquiada e as pessoas eram naturebas na minha turma. Então, eu destoava muito daquela galera. E quando eu comecei a praticar, eu já começava a guiar minha prática dizendo, olha só, gente, yoga é sobre ser livre, é sobre ser você, é sobre se integrar, é sobre unir. Então, não é sobre você ter que se encaixar num perfil de que tem que ser assim ou ter que ser assado. Se hoje o yoga está sendo popularizado como ele está sendo, que bom, porque pessoas que talvez jamais acessariam vão acessar como você acessou por conta do emagrecimento, mas o yoga esteve ali. Gerou memórias no seu corpo, que no momento que você mais precisou, você foi lá para o mat, foi para o tapetinho, e ele te acolheu e te mostrou, né, tudo, aonde ele podia te levar, aonde ele te trouxe. Exatamente. Nesse momento. Então é maravilhoso, porque eu sinto que até no próprio meio do yoga tem muito julgamento. Muito julgamento. Se você é vegetariano, se você é vegano, se você bebe álcool. Eu sempre digo assim que quando eu estava fazendo a formação, eu era fumante. Eu bebia muito, bebia muito álcool. Eu fumava muito. Comecei a fumar com 14 anos de idade. Né? É uma trajetória, porque as pessoas hoje olham para mim e falam, nossa, agora você tá aí com uma pena na Amazônia. Eu falo, gente, olha,
Não era assim, sabe? Por isso que eu olho para você falando do glamour e eu falo, meu Deus, é isso. Né? Como aproximar das pessoas. Façam yoga, mesmo que seja nesse momento. Mesmo que seja para curar ressaca. Mesmo é que muito seja pra melhor curar fazer do que não fazer. Exatamente. O melhor sim, se a gente puder indicar e escolher, o melhor é ser vegetariano, é praticar todos os dias às 5:30 da manhã, é não beber álcool, é isso, aquilo. Mas, gente, às vezes não é possível. E isso gera bloqueios para pessoas. Não, eu não vou parar de comer carne. Eu não quero parar de comer carne. Gente, faz yoga. Não é, sabe? Isso é uma consequência que acontece ou não. Né? De acordo com a sua escolha e sensibilidade. Não tem nada a ver com... eu acho que o yoga não deve ser mais uma caixa que a gente precisa se encaixar. Que a gente precisa se enquadrar para poder ser aceito. Eu acho que o yoga hoje é ferramenta, tecnologia, para que a gente possa encontrar uma melhor forma de viver a partir de uma nova consciência de si mesmo, do mundo e da vida. E com essa consciência a gente vai fazer melhores escolhas. E não é escolha porque está escrito no livro, porque alguém disse. Esses livros, eles são sábios, 5.000 anos, eles sabem, provavelmente, o que é melhor para a maioria das pessoas, mas não é o primeiro passo a gente olhar para isso. Sim. É cada um dentro da sua realidade, trazer o yoga dentro do que é possível, onde ele cabe hoje, e é suficiente, porque o yoga vai estar lá na hora que a gente precisa, e ele vai ocupando todos os espaços. Levou 12 anos, mas enfim, o yoga entrou, mas aí quando eu abri a porta... Foi um portal, né, Rê? Não foi uma porta. Não, na verdade eu sinto que aquele momento foi um momento de morte e renascimento. Por isso que eu falo vida passada e vida nova, porque eu morri naquele momento. O personagem que eu criei morreu. E esse personagem era enlouquecido. Eu ia pra balada, festa, enchia a cara, tudo, gente. Vocês não conseguem imaginar. Não saía de casa sem um salto desse tamanho, toda montada, maquiada. E foi ótimo, foi super divertido, foi maravilhoso. Não tenho arrependimentos, porque eu tenho certeza que tudo, exatamente tudo que eu vivi nessa vida passada foi exatamente o que eu precisava para me preparar para tudo que eu estou fazendo hoje e o que ainda está por vir. Então... Também tem isso, né? A gente fica achando que quando a gente vai abrir uma porta para o autoconhecimento, para o yoga, que a gente vai deixar tudo para trás, ou que tudo foi tempo perdido, mas não. Entendi. Exatamente essa trajetória de tudo que a gente fez que está matéria-prima do que está por vir. E eu vivi isso na prática, não tenho medo de errar quando eu falo isso, porque num primeiro momento eu achei isso também. Naquele dia, porque na verdade também o que eu estava falando, né? 12 anos praticando yoga... esse momento que eu tive de dor, né, eu não cheguei a viver uma depressão, porque eu sinto que foi muito rápido o meu despertar, porque eu estava preparada ali para esse momento. Então, eu sinto que assim, o meu ex saiu de casa às 7 da manhã, eu chorei até às 7 da noite, e eu comprei uma passagem para a Califórnia para fazer a minha primeira formação em yoga, que eu não sabia com quem era, eu não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia como que eu ia pagar, porque eu estava quebrada. Eu só comprei uma passagem. E depois que eu fiz isso, que eu tomei essa decisão, a minha sensação é que eu não precisei fazer mais nada. O universo só foi mandando os recursos, as respostas, tudo que eu precisava. Não teve como eu duvidar. Você estava alinhando com o seu Dharma, a gente sempre fala o propósito da alma. Exatamente. Aí foi que eu fiz meu primeiro curso de formação de yoga, que foi o meu primeiro curso, foi a cura de todas essas dores. E a cura veio quando eu finalmente me rendi, abri mão da necessidade de ter razão, a necessidade de agradar, de controlar, de me encaixar. Quando eu me rendi, assim, dentro da minha natureza humana, sabe? De me permitir entender, tipo, que realmente eu errei muito. E aqueles erros foram exatamente o que eu precisava passar para me trazer até aqui. E quando eu abri mão do controle, a magia começou a acontecer na minha vida. E aí, quando eu abri essa porta, né, o yoga veio e ocupou todos os espaços, porque foi uma mágica. Eu nunca imaginei na minha vida que eu consegui facilmente me desvencilhar daquela minha vida passada. Mas aí o meu sócio assumiu a agência de modelos, falou, não vai, segue tua vida. E aí, a partir daí, do primeiro curso que eu já fiz, eu já estava lá, eu precisei fazer uma permuta, uma troca para poder fazer o curso, porque eu não estava em condições de pagar absolutamente nada. Eu não sabia nem como ia pagar o cartão de crédito que eu fui viajar. Eu tinha inveja do mendigo da rua, que não tinha as dívidas que eu tinha naquele momento. Eu estava num nível, assim, sabe quando sente que perdeu o controle dessa encarnação? Assim, não sei, tem que mudar de planeta. É isso que eu achava que eu ia ter que fazer. Quanto mais alto você sobe, maior o tombo, né?
Mas eu acho que eu mudei de planeta, mas dentro do mesmo. Eu mudei de dimensão, talvez. Porque aí a magia aconteceu no material para que eu pudesse, né, fazer o que precisava ser feito. Então, nessa troca, já comecei trabalhando no próprio curso, na escola, estruturando tudo, com a minha experiência de agente, de empresário. Eu comecei já a colocar isso a serviço do mundo do yoga. Toda essa visão que eu tenho de experiências de vida, eu fui... E não só de experiências de vida, mas de como, nesse momento, o yoga me curou. Porque o yoga me curou de dores muito profundas, das traições, das perdas, dos erros, esse ego ferido, né, que a gente sofre, move mundos e se deprime tudo em torno de uma coisa que não é a nossa essência, que a nossa essência ela permanece intacta, inabalável, mesmo quando tudo isso está acontecendo. Então, eu fiz, através das ferramentas do yoga, um caminho para poder curar essas dores, que aí depois eu tinha receita. Então, eu fiz comigo. Então, eu sabia ensinar. Então, eu acho que esse é o caminho. Você fez o caminho, né, Rê? Eu fiz o caminho. Não foi porque alguém estava escrito no livro, porque alguém me falou. Foi porque eu vivi. Eu vi cada ferramenta do yoga me atravessando e tirando essas camadas duras, sabe? Daí, sim, eu fui me despindo desse personagem. E aí, quando eu me percebi completamente nua, assim, na minha pureza, na minha essência, que é que eu encontrei todo o meu potencial, o meu poder de criar a minha realidade. E foi isso que aconteceu. Só que tudo que eu vivi... Todas essas experiências como empresária, a maior parte dos meus aprendizados foi errando, não foi porque eu estava arrasando. Me prepararam para tudo que veio depois. E aí, então, desde o primeiro curso eu já estava trabalhando, fazendo minha jornada ali de transmutar, né, essa minha veia empreendedora, essa minha veia administradora para dentro do mundo do yoga, para traduzir também um pouco, né, o yoga como uma ferramenta mais palatável para as pessoas sentirem, o yoga é para mim, então eu consigo. Claro. E daí, gente, foi só alegria, assim, sabe? Porque aí a escola... Aí voltei para o Brasil, começamos os primeiros cursos no Brasil, e aí parece que eu não precisei fazer mais nenhum sacrifício. Isso não significa que eu não tenha trabalhado, porque trabalho, gente, isso não tem como. A gente precisa fazer o que é preciso ser feito, né? Sim. Mas quando a gente tem um limite do que a gente pode fazer, que é a gente fazer o melhor que a gente pode, com o nível de consciência que a gente tem e ferramentas que a gente tem hoje. Sim. E depois disso a gente tem que dar um espaço, um respiro para o universo. Mostrar o caminho, né, para a gente receber as confirmações e nessa pulsação, né, do fazer e soltar, do caminhar e confiar, as coisas foram se encaminhando e o movimento, né, da escola foi cada vez crescendo. A minha trajetória profissional como professora de yoga também foi se expandindo simplesmente de uma forma super natural, só de eu fazer aquilo que eu, né, sinto que daí eu reconheci que eu vim fazer nesse mundo. Mas, Rê, deixa eu entender uma coisa. Quando você foi fazer esse curso, quanto tempo de formação que você fez lá na Califórnia? Então, meu primeiro curso ele foi num formato intensivo, né? Que é 20 e poucos dias, porque o formato mais comum de formação de yoga que é o que eu faço hoje, né? Eu até tenho o formato intensivo, mas o que eu tenho mais turmas é um final de semana por mês durante 9 meses. Isso é o mais comum. O primeiro eu fiz assim. Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar nos bastidores, né, e organizar, eu fiz esse mesmo curso mais 10 vezes, nesse formato extensivo. E até hoje, se eu sento dentro de uma turma da minha escola para acompanhar um módulo, para estar com o professor, eu ainda sigo aprendendo. Porque a gente nunca chega lá. Isso... Até porque a gente está em eterna transformação. E conforme a gente se transforma, a gente absorve o conhecimento de forma diferente. Exato, também. Com certeza. E aí, então, a formação, ela tem esse aspecto, os intensivos, eles nos transformam de uma forma mais intensa, né? Mas o absorver do aprendizado vem ao longo do caminho de colocar na prática tudo aquilo, né? E aí são 10 anos já, né, dessa história. Fazem 10 anos que isso aconteceu. Na verdade, 11 agora. E você guiou práticas, hoje eu sei que você ainda guia, mas hoje como empresária, tendo uma escola, você guia de forma pontual, mas quanto tempo você ficou guiando? Guiando... Aulas de yoga? Então, até hoje, na verdade, eu sou professora de yoga agora há 11 anos, né? 11 anos. Porque antes eu estava só como praticante, são 11 anos e eu ainda dou aulas. Atualmente eu não estou dando aulas regulares, porque a minha agenda não me permite, assim, estar lá todos os dias. Mas eu parei o ano passado, né? Fiquei durante 10 anos dando aula todos os dias, praticamente, na beira da praia, Arpoador, Leblon, Ipanema, nos projetos da Mood, né? Isso foi um presente gigantesco. Foi mais uma confirmação que o universo me trouxe, sabe?
porque eu me mudei para o Rio, né? Logo que eu fiz essa transição de carreira, né? Que eu fiz o meu primeiro curso, comecei a trabalhar na escola, comecei a movimentar essas turmas nos bastidores e comecei a dar aula de yoga. Eu me mudei para o Rio, me apaixonei por um carioca também, que fez parte, Então, né? eu ia perguntar que horas que o Pedro entra, porque eu conheço o Pedro da época de modelo. Então, eu sei, ele me falou, né? Lógico. Muitos E anos. o Pedro entra, gente, muito doido, porque sabe essa viagem que eu fiz para Califórnia para poder fazer meu primeiro curso? Eu precisei voltar dessa viagem um dia antes, porque eu tive um trabalho como modelo que eu peguei e que eu ia viajar para Bariloche para fazer um trabalho que era de gestante, uma revista de gestante. O futuro. Nesse trabalho, eu conheci o Pedro. Olha. Então, o universo, por isso que eu falei assim, não deu para ter dúvida. Quando aconteceu isso, que foi dessa minha personagem morrer, o espaço que se criou foi maravilhoso para tudo que veio. Claro. Por isso que quando alguém às vezes vem compartilhar comigo, não sabe, estou me separando, perdi o emprego, está acontecendo isso, eu falo, respira, gente, aproveita. Eu sei que esses momentos são carregados de dor, e isso é parte, não é um problema. A dor não é um problema. Né? A dor é para ser atravessada, ser sentida, mas confia, porque é o terreno fértil que se cria, né, para o novo. E aí eu conheci o Pedro, a gente não ficou junto de cara, mas aí, né, logo em seguida, a gente acabou, né, se conectando. Um ano depois de eu ter conhecido ele, foi que eu vim morar no Rio. Olha. E aí, quando eu vim morar no Rio, meu sonho era dar aula na praia, né? Para quem nunca morou na praia, e tinha praia naquele plano, né? Era yoga e praia. Continuem sonhando, gente. Continuem sonhando, que o sonho pode se tornar realidade, né? O sonho pode. E esse é um exemplo. Eu tenho uma frase, gente, que eu sempre falo, que eu vou falar aqui, depois eu conto a história. Que é assim, a nossa mente não tem a criatividade suficiente para imaginar, para desejar todas as possibilidades e caminhos que o universo pode nos proporcionar. Então, não limita a sua capacidade de receber do universo pelo controle da sua mente. E agora eu vou contar uma história que comprova essa frase. Foi o seguinte, eu vim morar no Rio e eu queria dar aula na praia. E dentro daquela minha mente ainda meio vida passada controladora, eu estava assim, vou pegar um carrinho, vou botar dentro desse carrinho um monte de esteiras, para poder botar a esteira em cima da areia, porque é um saco praticar yoga em cima da areia. Vou levar uns tapetinhos, vou pegar uma caixa de som. Comecei a fazer um business plan maluco para dar aula na praia. Só que eu não conhecia ninguém no Rio, eu tinha acabado de chegar. Mas cabeça de gestora, E aí né? eu comecei, falei, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo. Daí eu cheguei, eu falei, não, gente, mas isso é muito esforço, eu não vou aguentar, eu vou começar a fazer isso, vou carregar esse peso para cima e para baixo, para ficar lá dando aula para 1, para 2, não vai ter público. Falei, sabe o quê? Vou soltar esse negócio, vai acontecer do jeito que tem que ser, na hora certa. E aí, gente, veio o quê? O convite da Mood. E o convite era o seguinte, para eu dar aula de yoga, lá no Leblon, no posto 12, na ponta, eles tinham acabado de construir um piso emborrachado de cimento dentro do mar, praticamente a última coisa, né, que tem antes do mar. Sim. E a proposta era que o patrocinador me pagasse e os alunos fizessem de graça. Melhor Como que eu poderia ter imaginado ou desejado uma coisa dessa? É. Eu nunca teria, né, tipo, nem no melhor business plan da minha vida isso poderia ter acontecido. E depois a gente só melhorou, porque aí eu comecei no Leblon, dando aula para quem terminava a aula de funcional de crossfit ali com a Marcelinha. E aí eu achei, bom, isso aqui a galera vai vir aqui para se alongar só, fazer a maromba. Não imaginei que ia ser assim um público, nossa. Mas rapidamente a galera começou a ser tocada assim, pelo yoga. Começou a chamar a família, amigos, não sei o que lá. Quando eu vi aquele tablado, tinha 60, 70 pessoas. E aí a gente teve a oportunidade de abrir um núcleo no Arpoador. E aí a gente... Daí eu fui lá no Arpoador fazer uma visita técnica junto com o Marcelo Arai, com o Marcos. Eles queriam que a gente fizesse na praça do Arpoador. Eu falei, não, eu quero aqui nessa bola, bem no meio, é aqui que eu quero, no pôr do sol. Aí o Ará falou, tá bom, pode fazer. Eu falei, yes. A gente começou no Arpoador. Eu não tinha caixa de som, eu não tinha microfone. Gente, eu tocava, eu tinha uma caixa de som que eu carregava para cima e para baixo sozinha. Um aluno pegou um cabide e fez um negócio, parecia um suporte de Silvio Santos, para colocar aquele microfone de bastão aqui, era assim que eu dava aula. Fazendo movimento, já passei por isso. E aí, gente, esse movimento foi crescendo, foi crescendo. Daí chegou uma hora que eu não conseguia mais cobrir todas as aulas que tinham e oportunidades, porque os patrocinadores foram chegando, os alunos foram chegando. E aí eu comecei a colocar as professoras que se formavam comigo para poder participar do projeto. E hoje, gente, esse projeto tem aula de yoga no Rio de Janeiro, eu acho, em 3 ou 4 pontos ao mesmo tempo, de manhã e de tardezinha de noite. Milhares e milhares de pessoas que tiveram acesso e descobriram o yoga por esse projeto. E que agora, né, nutrem todo esse mundo do yoga no Rio.
Então, eu nunca poderia ter imaginado que era aí que o universo ia me levar. E aí, outra coisa, né? Quando eu comecei a dar aula na praia, era gratuito. Para mim, era mágico, né? Os alunos fazerem de graça e eu receber. Maravilhoso. Mas eu pensei assim, eu nunca mais vou conseguir cobrar por nada. Estou aqui de graça todos os dias. Gente, não, muito pelo contrário. Dali que veio todos os alunos para tudo que eu fiz depois. Para as minhas viagens para a Índia, para os meus cursos de formação, para todos os retiros, cursos, porque as pessoas que estão ali, né, elas estão recebendo tanto Sim. que, logicamente, que todo mundo que tiver recursos e oportunidades vão querer continuar. E essa balança do universo, né, que equilibra o dar e receber, é tão lindo, né? Porque a gente se abre e recebe. Eu, assim, uma das coisas que me chama muita atenção e que eu admiro, é um ponto até que eu vou convidar você para falar, eu sinto que, não acredito para as pessoas que vêm do seu curso, necessariamente da sua escola, mas eu vivenciei isso na prática dentro da formação de yoga que eu fiz, que eu percebi que, isso não só no mundo do yoga, eu percebo isso também no mundo terapêutico, de uma forma geral, que existe uma crença muito limitante em relação ao ganho financeiro. E eu lembro que certa vez eu dei uma aula só em academia, não vou citar o nome da academia, mas eu fiquei envergonhada quando eu fui pegar o dinheiro, porque o dinheiro da hora-aula mal pagava o estacionamento, que hoje um estacionamento no shopping não é barato. E aí eu falei, meu Deus, como os professores de yoga estão vivendo? Porque quando você falou, nunca me imaginei professora de yoga, comigo foi assim. Eu nunca me imaginei professora de yoga, diferente da sua história. Eu amava o que eu fazia e tinha planejado, assim, eu tinha chegado à diretoria de empresa, eu fui diretora de marketing e comunicação da empresa de turismo do Rio de Janeiro, eu fazia Réveillon, fazia Carnaval, Djokovic, Disney, eu só fazia eventos assim de alto escalão e era muito feliz fazendo o que eu fazia. E a minha professora de yoga, eu fui parar no yoga porque eu adoeci, né? Eu já tinha tido burnout, síndrome do pânico, depois eu tive tuberculose pulmonar, que foi a hora que parou mesmo de vez. E a minha professora, quando eu comecei a praticar yoga, ela falou para mim, você vai ser professora de yoga. Ela tem uma mediunidade ali, eu comecei a rir. Professora de yoga? Parece que você é professora de yoga, gente, sou diretora de empresa. Imagina! E o tempo passou. Fui fazer a formação não pensando em ser professora de yoga, que isso eu também sinto que é uma grande possibilidade para as pessoas, mesmo que elas não queiram trabalhar com yoga, porque quando eu fui para a formação, eu imaginei o quê? Que eu ia aprender a fazer asana, que eu ia aprender a manipular minha energia, que eu ia aprender sobre chakras. Era isso que eu achava. Depois eu fui entender, no início, que era sobre desconstruir o que eu acreditava que eu era, o personagem que você citou, grande parte, né, da sua história, para ficar o que era a Rosane, para aí sim eu começar a entrar naquilo que eu precisava ter entendimento de fisiologia, né, de parte energética, de Kundalini. E aí, Rê, eu ouvia dentro do meu curso, sempre pensava assim, olha só, você vai ser professora de yoga mesmo, os próprios professores do curso. Você vai ser professora de yoga? Não, porque você é super bem sucedida. E assim, cara, a gente dá aula pra caramba, às vezes a gente dá 10 aulas por dia, eu tô com meu joelho aqui quebrado. Cara, tem mês que eu não tô conseguindo pagar meu aluguel direito. E aquilo ficou marcado. E aí passou anos, eu fiz a transição, e comigo as coisas se manifestaram de forma completamente diferente. Sabe? Porque eu sinto também que isso está muito conectado a uma cura que precisa ser feita das pessoas. Em relação a essa crença limitante, como você falou, da mente, né? A gente mesmo com essa mente aqui limitada... Não consegue imaginar. Não consegue. E não permite, muitas vezes, que chegue à prosperidade. E aí, algo que me chamou a atenção no curso, porque eu conheci algumas pessoas que fez o curso na sua escola, é esse olhar 360 que se tem por conta da sua experiência, obviamente, como gestora, como empresária, como já ter tido essa jornada anterior, fundamental para você estar no lugar que você está hoje, porque eu sinto que a galera do yoga, eles não sabem como cobrar. No meu curso não foi passado, eu tinha noção. Então, eu rapidamente, em 6 meses, eu estava dentro de empresa cobrando o valor de empresa e não cobrando o valor de uma hora aula. Porque eu tinha essa visão, tinha entrado nas empresas. Mas eu via que as pessoas, tipo, como é que eu cobro?
porque os cursos não ensinavam isso, ensinavam a ser professor de yoga. Mas como você se posiciona como professor de yoga? E aí eu percebo que muitas pessoas que saem ali do seu curso estão conectadas, você dá essa oportunidade também, eu percebo que tem esse movimento, como você falou, da Mood. E isso eu achei incrível, sabe? O meu companheiro já teve com você, acho que foi no congresso de yoga que ele fazia, o Sandro Shankara. Ai, sim, maravilhoso. E aí ele encontramos na Índia também. Exatamente, exatamente, lá em Rishikesh. E ele sempre falou, assim, do seu movimento, né? Quando a gente se conheceu, ele falou, poxa, a Rê é uma mulher de visão. E aí eu falei, cara, isso que precisa no yoga, profissionalizar e dar ferramenta para aquela pessoa que está saindo do curso, não só sabendo guiar uma prática de yoga, mas sabendo como que ela se posiciona, como ela se vende também, porque a gente vive num mundo, né? Precisa se posicionar também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sabe? Dessa visão que você trouxe, muito holística mesmo, a parte do marketing, a sua visão também de imagem. Né? Tudo isso, essa estética é muito, muito importante. Eu vejo dessa forma. Com certeza, né? Eu tenho certeza que o sucesso de tudo que tu tem feito também partiu dessa mesma alquimia que foi a que eu fiz, de pegar tudo aquilo que vem da vida passada. E todos os contatos, o conhecimento, o senso de estética, de marketing, de vendas, e juntar tudo isso e colocar isso a serviço, né, das tuas novas ferramentas, seja yoga, terapias e tudo mais. E eu acho que um dos grandes desafios, que faz parte até da humanidade, assim, né, a gente está vivendo um momento bem polarizado e que a gente é colocado num lugar de dualidade, como se a gente tivesse que escolher uma coisa ou outra. Que o mundo material não pode andar com o mundo espiritual. Que a gente não pode levar uma vida equilibrada, saudável, consciente, e ao mesmo tempo ser bem-sucedido, ter dinheiro, ter uma carreira. Então, e aí eu acho que esse é o grande erro da maioria das pessoas, é achar que precisa deixar para trás tudo que é, tudo que viveu, e o mundo material para viver uma vida mais conectada, mais consciente ou até mesmo espiritual. E, na verdade, tudo que a gente veio viver aqui dentro dessa jornada humana é espiritual e é importante para que a gente possa ter os aprendizados, né? Então, acredito que uma das partes mais importantes que a gente traz, essa visão que eu trago dentro do meu curso, é justamente isso, a gente conseguir fazer essa união e desmistificar essa crença de que marketing é uma ferramenta para enganar as pessoas para comprar o que elas não precisam. Sim. Principalmente quando a gente coloca isso a serviço do yoga, porque, na verdade, quanto mais eu consigo convencer alguém de fazer yoga, de comprar todos os meus cursos, todos os meus retiros, mais essa pessoa está se transformando, ela vai mudar a forma dela de ver a vida, ela vai mudar a forma dela de se relacionar com a família dela, nos ambientes de trabalho dela, a gente vai mudar o mundo. E, na verdade, são só ferramentas. As ferramentas, elas são neutras. As coisas são neutras. As experiências são neutras. A gente querer julgar tudo entre bom e mal, bem e mal, positivo e negativo, é a nossa mente querendo nos colocar nesse lugar de separação. Então, a gente conseguir unir a nossa vida material e, principalmente, todos os nossos lados. Porque eu tenho isso dentro de mim. E eu falo isso porque eu já atravessei esse momento também de dúvidas, de insegurança, de achar, mas como assim? Né, que eu posso ser tudo isso. Eu também me questionei, lógico que eu me questionei, mas foi só no momento que eu consegui me assumir como um todo. Assumir, não, eu sou mesmo, eu sou empreendedora, eu sou visionária, eu tenho essa visão de marketing, eu estou aqui para vender, para fazer isso acontecer, e ao mesmo tempo, sim, eu sou uma pessoa super sensível, eu tenho essa veia que é mais feminina, mais espiritual, enfim, e eu sou tudo isso e está tudo bem. E foi quando eu me assumi dentro desse lugar que tudo que eu fiz e faço alcançou um outro nível de potencial, assim, sabe? Quando eu realmente consegui unir tudo que eu sou e essa inspiração que eu busco trazer para as pessoas. Mas realmente, lá atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei a trazer isso para o yoga, a galera do mundo do yoga torceu o nariz. Ai, nossa, não, mas isso não é yoga. Ai, mas esse curso é muito comercial. Ai, mas eles só ficam se vendendo. Aí quando eu fazia uma foto linda, o Pedro, né, fotógrafo maravilhoso, fazia uma foto maravilhosa para poder botar no cartaz para vender o meu curso de formação. Ai, não, mas isso não é yoga, mas isso não... Gente, o que quer que eu seja que eu vá fazer para convencer uma pessoa de olhar para isso e falar, nossa, que legal, que bonito. Nossa, olha essa mulher que bonita. Olha essa roupa. Ai, olha esse lugar. Claro. Sabe? É válido. Porque é isso que é a portinha que eu preciso para entrar. E cada um vamos dizer assim, os gatilhos que vai fazer chamar a atenção de alguém. Às vezes vai ser pela beleza, às vezes vai ser, como eu falei, pela performance, às vezes vai ser pelo autoconhecimento. E aí...
Hoje, depois da pandemia, isso mudou. Hoje todo mundo Sim. está com a coragem de se vender, de se colocar, de se lançar. Mas até então, gente, a gente era super transgressora, assim. E eu não julgo nada. Sim. E eu acho que os cursos de yoga, 200 horas, que é o curso padrão, é muito pouco tempo para dar tanta coisa, né? Então, tudo bem os cursos não darem, mas é muito importante as pessoas irem buscar os próximos passos, né? Para poder fazer disso uma profissão. Porque levar yoga, né? O curso nos dá as ferramentas. E como que a gente vai usar essas ferramentas? Não tem a ver só com sentar dentro de uma aula de yoga no estúdio e dar uma aula de yoga. O que a gente está fazendo aqui? É o quê? Yoga. Com certeza. Yoga Isso do é filosofia. conhecimento. Filosofia do yoga. É a gente acessar as pessoas que, de repente, não vão num estúdio, mas, Exatamente. escutar esse negócio aqui. O que essa mulher falou. Olha essa voz. O que quer que seja o gatilho que faz a pessoa Isso parar e mesmo. escutar, Isso. sentir. Isso é yoga. São as portas. Então, assim, a gente precisa, e eu acho que eu acabo conseguindo trazer essas visões, e tu também, né? Eu vejo já fazer. É isso, tirar o yoga dessas caixinhas, dar aula num estúdio, numa academia, e aulas particulares, aulas, todas essas é super importante. Eu não consigo deixar de fazer isso, porque isso para mim é um momento que é... Nossa, É um bálsamo. Mas isso não é o trabalho de professor de yoga, isso é o prazer. O trabalho mesmo é o quê? É fazer todo o processo de organizar a sua comunicação, o seu marketing, a sua marca, as suas redes sociais, organizar projetos, desenvolver parcerias, eventos. Isso é o trabalho. O da aula de yoga... Isso é fácil, entendeu? Isso é só prazer. Esse é o momento, é o momento que eu relaxo. Então, isso eu venho trazendo dentro do meu curso, dentro dessa mentoria que eu desenvolvi de negócios do yoga, que agora eu nem estou tendo tempo, na verdade, para fazer acontecer, e dos meus projetos, porque os projetos, eles só escalam, né? Eu só quero saber o momento que a gente vai falar do projeto Transformação. Bom, eu estou doida para falar dele, mas tem bastante coisa aqui ainda para perguntar. Então. Eu queria, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, eu sinto que pensar em uma transição é algo, muitas vezes, que coloca a gente numa distância muito grande, porque exige um esforço, esse início, e algo que eu sempre falo, eu estudei durante muito tempo, Vedanta, e esse meu mestre, ele falava isso, que muitas vezes, quando você começa a se curar, todo mundo quer virar professor de yoga ou terapeuta. Todo mundo está se curando, agora eu quero trabalhar com cura, quero curar todo mundo. E ele falava, olha, gente, não é bem assim, né? Porque a gente precisa do chefe de cozinha, a gente precisa do motorista, a gente precisa, para ter uma sociedade, cada um seguindo um espaço. Então, você precisa ver como é que o universo vai manifestar isso para você. Aquilo que você estava falando do sinal verde, sinal laranja, sinal vermelho, que muitas vezes a gente não está atenta, e aí a gente enxerga como verde, quando na verdade ele já está mostrando para você laranja e falando, não é por aqui, e você continua. E ele falava, olha, quando você for fazer uma transição, e para mim, eu peguei isso para mim porque fez muito sentido para a forma como eu apliquei. Sempre falei, gente, você quer virar professor de yoga, você quer virar terapeuta, não pega, se você tem uma profissão hoje, você é advogado, e simplesmente larga tudo. Não é isso. É o que você está falando sobre estar no espiritual e estar na matéria. A Max Tovar fala muito isso, né? Estar no profano e estar nesse lugar divino. É você caminhar nos dois lados. E aí, você pode estar lá, você pode estar aqui estudando, você pode ir dando pinceladas e fazendo essa transição e sentindo. Porque as pessoas, muitas vezes, quando chegam para mim, parece que elas... agora eu não quero mais isso e eu vou tentar isso. E isso pode ser um rompante muito grande que pode trazer não só uma ruptura, mas uma frustração, digamos assim, né? Então, com certeza você encontrou desafios nessa transição. Com certeza teve muito suor, teve lágrimas também, com certeza, porque ninguém escala, ninguém chega num lugar que você chegou e está chegando e vai chegar ainda. Eu vou estar ali aplaudindo você, assim, vibrando, assim como eu, porque a pessoa não vê o bastidor, né? Não vê a gente carregando um tapetinho para fazer a coisa ficar bonita e tal. E tem muito esforço. Mas para você hoje, dentro da sua trajetória, qual é o maior desafio que você encontrou, sabe, dentro dessa sua jornada? E que você possa também trazer para a pessoa que está ouvindo a gente, tipo, qual é o ponto de virada? Então, eu acredito que o principal, eu acho que tu já deu a resposta, sabe? Eu acho que a gente tem que conseguir reconhecer os sinais.
Porque o universo fica o tempo inteiro falando com a gente, né, com os sinais, mas não só isso, os sinais internos. O nosso corpo fala o tempo inteiro. E é isso, né? Pelo jeito, tu recebeu essa mensagem bem forte do corpo, né? O corpo fala, o corpo nos para. E quando a gente consegue sintonizar com as próprias sensações e entender, né, que o nosso corpo está mostrando que são os lugares que estão nos fazendo bem, que fazem sentido e o que não faz, eu acho que isso é muito importante também, a gente reconhecer todas as nossas habilidades e talentos dentro dessa vida. Porque, como tu falou, não é todo mundo que tem que ser professor de yoga. Sim. O yoga é uma ferramenta, sim, para todo mundo, mas não é necessariamente desse formato que precisa ser aplicada, né? E eu acho que esse reconhecimento, né, dos nossos próprios talentos, daquilo que é fácil para gente, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu compreendi, que foi um dos erros que eu tive, né, foi eu ficar querendo me esforçar para ser ou parecer alguma coisa que não era. Porque a gente não consegue fingir por muito tempo. A gente não consegue sustentar algo que a gente precisa fazer muito esforço para fazer por muito tempo. Vai contra a natureza. Vai contra a natureza e pesa. Então, para a gente conseguir reconhecer o que eu faço, porque eu acho que é isso muitas vezes, a pessoa, o que eu faço? Porque na minha trajetória eu confesso que foi fácil, entre aspas, porque eu não tive escolha, eu não tinha mais nada a perder, eu perdi tudo, o universo resolveu para mim. Confesso que se eu tivesse que escolher, como tu, né, entre uma carreira super bem sucedida e yoga, eu não sei se eu teria feito esse movimento, sabe? Não, mas eu não fiz assim, não, tá? Não foi assim, não. Não foi bonitinho assim, né? Não foi, não. Essa foi a história. Depois eu te conto no bastidor. Mas é isso, assim, né? O universo pega e dá um empurrão pra gente ir. E a gente reconhecer, né, dentro disso, quais são os movimentos que estão acontecendo ao nosso redor, de portas que se fecham e oportunidades que se abrem, ficar atento e ver aquilo que está fácil, aquilo que está fluindo, porque a gente acha que tem que ser difícil, que tem que ter um sacrifício. Então, a gente ficar atento ao que está fluindo, ao que está fácil, é o principal sinal que a gente está no caminho certo. Mas o fácil não é esse fácil. Tipo, vou deitar aqui na rede, então vou esperar o universo mandar do céu alunos para eu poder trabalhar com yoga. Não é isso. É isso a gente compreender, que a gente faz um esforço e aí a gente recebe um retorno. A gente faz um movimento, vem o resultado. E as coisas vão fluindo. E assim, e também compreender que para a gente ser aquela pessoa que a gente quer ser, a gente precisa pagar um preço. A gente precisa passar pela curva de aprendizado. Isso vai ter um preço. E às vezes é voluntário, às vezes é involuntário, às vezes é um curso, às vezes é uma pancada na cabeça. Mas os aprendizados, eles sempre nos cobram um preço que é nos desconfortos, né? Enfim. Sim. E eu costumo brincar, assim, né? Que eu paguei um preço muito alto para ser quem eu sou e aprender tudo que eu aprendi, né? Que foi errando. E que eu mesma, se eu tivesse sido lá atrás, né? Tipo, quer pagar esse preço e vai ganhar tudo isso, eu acho que nem eu mesma teria tido a coragem, sabe? Então, a gente compreender isso, que está tudo bem. A gente sabe atravessar esses desconfortos, em algum momento fazer investimentos, mas que a gente fique atento, né, a esses movimentos, do que está fluindo de forma fácil ou não. E compreender que esse caminho, ele não é linear, né, que a gente vai acertar e a gente vai errar. E que essa curva, a consciência, né, é uma espiral. E para a gente voltar a fazer um grande... A gente precisa descer. E a gente vai subir e a gente vai descer. E a gente não chegar num lugar, né, de uma conquista ao longo da nossa jornada pessoal e profissional e falar, nossa, não, agora cheguei. Agora está fácil. Agora vai continuar tudo assim. Não é assim. A gente vai passar por altos e baixos. A gente conseguir sustentar esses altos e baixos, né? Através do quê? Porque o que é verdade sempre fica. Sim. O que é real nunca se vai. E esse processo que é, né, de errar, acertar, de cair e levantar, que é parte da vida, faz parte da nossa vida profissional também, a gente vai conseguindo fazer com que essa curva de aprendizado custe menos ao longo do tempo, porque a gente vai aprendendo. Né? Mas o aprendizado, ele tem esse preço. E a gente não entrar num desespero de se vitimizar, a gente não entrar num lugar assim de se apegar aos dramas que a gente vai atravessar, porque não estou dizendo que é fácil, como tu falou, né? Vários desafios aparecem e vêm, mas o que eu acredito é a gente estar atento às nossas oportunidades, às nossas habilidades e deixar atravessar por nós, assim, o que tem que ser, né, que a magia acontece. E se você está na dúvida, né, tá inseguro, normalmente é porque não é exatamente aí, sabe? Porque quando a gente vê um caminho e a gente reconhece esse caminho,
É um lugar que a gente flui com facilidade, que a gente consegue estar natural, que a gente está com leveza. Eu acho que é isso, sabe? A gente está num ambiente com parcerias e pessoas que a gente consegue relaxar. Eu acho que são os sinais de que a gente está também no lugar certo, com as pessoas certas. E a gente... essa atenção ao fluxo perfeito da vida, ao tempo divino das coisas, e a gente unir essa nossa... uma frase que eu repito 1000 vezes, vou repetir aqui, que é a gente fazer o melhor que a gente pode com todos os recursos que a gente tem, com o nível de consciência que a gente tem hoje. Só que a gente tem que saber o que a gente tem, reconhecer o que a gente tem, que às vezes a gente não consegue ver. Então, parar e observar. O que é que eu tenho? Eu tenho esse corpo, tenho essa imagem, tenho esses recursos, tenho esses contatos, tenho essas oportunidades, eu vou pegar e vou fazer o melhor uso disso tudo. E isso, para mim, talvez seja uma coisa que é grande, porque eu recebi muito, porque eu tenho muitas oportunidades, porque eu paguei todo esse preço para aprender tudo isso que eu aprendi. E para outras pessoas, talvez isso seja ainda dar aula de yoga dentro de um estúdio, isso seja ser professor de yoga de aula particular, ou outras funções e aptidões. E isso está tudo bem também. A gente se comparar é uma armadilha muito grande, né? Porque é como o teu professor falou, né? Eu acredito que a humanidade é um grande quebra-cabeça, mas que tem um lugar que a gente se encaixa perfeitamente. E que cada um tem o seu lugar. Não é o meu, não é eu querer ser o teu lugar ou tu querer estar no meu lugar. E quando a gente encontra o nosso lugar, é um lugar que a gente consegue relaxar e ocupar esse lugar. A gente não precisa se apertar para caber nele. Não, e aí a força, né? E a gente consegue ser todo o nosso tamanho dentro desse lugar, sabe? E quando a gente chega ali não dá para ter dúvida. Então, se você tiver em dúvida, procura um pouquinho mais, vai se ajustando, que aí a resposta vai chegar. Maravilhosa. Então, olha, eu vou fazer assim, só para fechar essa sua fala, antes da gente ir para um projeto que eu sou encantada, que eu acompanho. Eu sinto que pode ser que tenham pessoas que estejam assistindo, estejam ouvindo, que não sejam praticantes de yoga ainda, mas que de alguma forma podem se sentir tocadas ou se sentir até, de certa forma, excluída. Isso não é para mim, né? Não consigo, é muito alongamento, eu não consigo ficar, ou é muito parado. A gente ouve de tudo, né? Depende da prática que está sendo apresentada ali. Eu sempre digo que, Rê, e eu acredito também pelas aulas que eu acompanhei sua, que a prática de yoga, para mim, sempre foi uma oportunidade de laboratório, de fazer uma jornada de autoconhecimento. Porque quando você fala do sentir, eu percebo isso até fazendo um trabalho dentro das comunidades, que é o próximo tema, a maior parte das pessoas elas estão muito desconectadas do próprio corpo. Então, sentir, você fala, pé direito, a pessoa mexe o pé esquerdo. Não é isso? Né? Na própria prática de yoga. Então, assim, ela está muito desconectada do próprio corpo. Então, esse sentir, ele se torna algo muito distante, muitas vezes. E aí eu sinto que, nesse lugar, o yoga, pelo menos para mim, foi, dentro do meu estudo, foi através das catarses que eu tive dentro de práticas de yoga, de começar a rir do nada, num chakrasana, falar, meu Deus, estou recebendo uma palma, mas gira, chakrasana, né? Abrir o coração. Hoje eu sei por quê, mas ali eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí, de repente, entrar numa postura da árvore e lágrimas descerem. As emoções estavam sendo liberadas ali. Então, assim, é muito divino todo esse movimento, mas eu sinto que é uma grande oportunidade que eu falo, gente, se for pelo corpo bonito, que muitas vezes vê a Rê, assim, toda linda, aí vê a Rô magrinha, aí fala assim, vou fazer yoga para isso. Tudo bem, mas eu sou a primeira a falar, se é para ter um corpo bonito, eu vou te falar que você pode malhar, que vai te dar o corpo bonito mais rápido. Não é só sobre o corpo bonito. É sobre essa oportunidade de entrar em contato que, muitas vezes, a pessoa não senta para meditar, porque ela não consegue. E, na verdade, o yoga foi para isso, para que a gente pudesse entrar em contato, né, com esse universo interno. Então, a formação de yoga, para mim, trazendo para quem já é praticante de yoga e que não necessariamente quer se tornar professor de yoga, assim como a gente não queria se tornar, eu digo que a formação de yoga é uma oportunidade, fazendo já assim, propaganda mesmo para você, porque não é para você, é pelo seu movimento, é pela causa que você levanta. A formação de yoga mudou a minha vida.
sabe? Infelizmente não foi com você, mas foi com quem tinha que ser, e a gente se conectou. Mas foi através dessa formação que eu comecei a ter mais compaixão comigo e com o outro. Perceber o meu corpo, perceber as sensações, perceber quando eu devia ir, quando eu não devia. Perceber de quando eu precisava de uma prática mais intensa, vigorosa, e quando precisava ficar na postura da criança. Porque não era sobre eu puxar, era só sobre eu me acolher, sabe? Então, eu percebo que a prática de yoga é essa oportunidade, mas a formação é uma oportunidade mais profunda de autoconhecimento, sabe? Eu não sei como você enxerga, mas eu enxergo, sabe? Como uma possibilidade também. E aí, ali no caminho, a pessoa vai percebendo se aquilo vai se manifestar, se vai fluir para se tornar, se os caminhos vão se abrir para esse lugar, não é mesmo? Nossa, exatamente. E a maior parte das pessoas que vêm fazer o meu curso de formação não é para ser professor. Ou já chega dizendo, não quero ser professor de yoga, nunca vou dar aula de yoga. Para mim, são os melhores. São os melhores professores. Sem porque dúvida. Eles chegam com essa Sem ideia dúvida. de quero ser isso. Não, eu quero me curar, eu quero me transformar. Sem dúvida. Então, assim, começando por aí, né? Esse curso não é para formar professores de yoga, porque, primeiro, para ser professor de yoga, primeiro precisa viver o yoga. Então, é um curso de incorporar o yoga na nossa vida. Maravilhoso. E eu acredito que esse curso é para todo mundo. Eu digo que só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que já fazem yoga, aquelas que deveriam estar fazendo yoga. Maravilhoso. Né? Só. E tem gente que já sabe disso, e tem gente que vai saber pela dor, tem gente que vai descobrir isso, enfim, em algum momento. E aí, isso que tu trouxe é muito importante, porque eu vejo assim, que está acontecendo um movimento de despertar da humanidade, tá? E que é esse desconforto. Esse desconforto começa a sentir. Às vezes é o corpo, às vezes são as emoções, todas as questões de saúde mental. A humanidade, na verdade, está vindo para a superfície, né? Quanta coisa está vindo para a superfície que a gente está horrorizado de ver. Mas tudo isso está vindo para um processo bem grande de cura. E dentro desse processo individual, né, de despertar da consciência e tudo mais, eu sinto que todas as terapias são importantes e válidas, mas se não passar pelo corpo, não existe transformação e cura real. Porque o corpo é o que temos para hoje, é o nosso veículo, é uma parte que é o nosso, né, é o nosso veículo dentro da nossa experiência humana. Então, a gente precisa ocupar o nosso corpo. Isso é o mínimo. Para começar a história, para começar a viver o que quer que a gente veio viver aqui. Qualquer profissão que a gente queira fazer, o que quer que a gente veio fazer. E isso a gente não é ensinado. Na escola, ao invés de nos ensinar o que verdadeiramente importa, a gente vive essa deseducação, que é o que acontece nas escolas hoje, e a gente não aprende sobre o corpo, a gente não aprende sobre a vida, a gente não aprende sobre as emoções, sobre as relações. Sim. Então, o que o yoga, esse curso, ensina é a primeira coisa que a gente precisava aprender na vida, é como que funciona o nosso corpo, como entrar em contato com o nosso corpo, entender como ele funciona, como ele é, e técnicas para fazer ele funcionar o melhor possível dentro dos seus limites e potenciais. Porque o yoga não é colocar o pé na cabeça, o yoga não é ficar de cabeça para baixo, não serve para nada ficar de cabeça para baixo. Eu falo, gente, o que muda se a sua mão chega no pé ou chega na canela? É a sua postura e relação à postura. Nada muda. Não né? Porque o yoga é para todas as pessoas, para todos os corpos, para todas as etapas da vida. Só que, sim, existe um estereótipo que, às vezes, cria um bloqueio para a pessoa achar, não, isso não é para mim. Sim. Mas o yoga é para todo mundo, porque a gente precisa estar dentro do nosso corpo, e o yoga é apenas uma ferramenta para a gente conseguir isso. E é a partir desse momento, né, que a gente consegue, por segundos, estar dentro do próprio corpo, conectado, se auto-observando, reconhecendo como que funciona o corpo, as emoções, a mente, toda a nossa anatomia sutil. Então, já que você está falando disso, eu quase fui para o próximo tema sem falar disso. Você já lançou, já está lançado o seu novo módulo, formato de curso, eu não sei, da formação com neurociência, porque assim, eu fiquei encantada. Eu vi assim, uma postagem, acho que foi no Instagram, você comunicando, eu não sei se era um pré-save, alguma comunicação. Começa amanhã. Teaser. Começa amanhã? Começa amanhã. Uau! Enlouquecida aqui, Uau! mil Porque coisas. eu vou te falar, vamos lá. O yoga é uma prática ancestral, está lá nas escrituras sagradas, milenarmente já era uma prática que a gente recebeu essa bênção, né, de fato. E a ciência chega, estamos agora no mundo contemporâneo, a ciência está pegando e está estudando, né, as medicinas sagradas da floresta. Está comprovando, né? Exatamente. Uma sabedoria muito antiga. Exatamente. Que por um longo tempo da história da humanidade foi invalidada como
charlatanismo, enfim, curandeirismo, loucura. E agora a ciência está vindo aí para mostrar que a coisa não é bem assim. Porque tem muita gente que tem a mente muito cética. Né? E que bom, assim, porque eu era essa até um tempo atrás. Se me falasse, olha, tá comprovado isso, eu falava, isso eu quero. Né? E aí, depois que eu fui caminhando, eu fui me desfazendo disso e fui me conectando mais com a minha intuição, com o meu sentir. E aí, fazendo a formação, como eu estava falando com você anteriormente, a formação de neurociência, eu falo, gente, tô vendo todo esse movimento com breathwork, todo mundo, né? Agora, respiração, aí nervo vago, sistema nervoso central. Eu falo, gente, o que é isso aqui? Isso daqui já é o que já tinha, isso é por yoga. Mas deixa. Tá tudo certo, eu acho lindo. Não, eu acho lindo, mas é que eu vou me espantando no sentido de me surpreendendo, vendo todo esse movimento que eu acho lindo. E aí eu falo, não faço yoga. Faço mindfulness. Né? Ah, tá bom. Eu fiz a formação em mindfulness para poder entrar dentro das empresas, porque, infelizmente, tem muitas empresas que ainda têm um preconceito, porque enxergam o yoga como uma religião. Então, eu falei, cara, como que eu vou entrar? O que importa é fazer chegar. Exatamente. Né? É fazer chegar, para que a pessoa possa acessar aquele bem-estar. E quando eu falei, cara, neurociência. Se eu tivesse mais para esse caminho do yoga hoje, fatalmente eu faria esse curso. Tá? Então. Porque é incrível. Fala um pouquinho pra gente antes da gente mudar essa pauta. Então, preciso falar disso, porque eu acho que não é sobre falar sobre esse curso, mas é sobre a gente entender aonde que a gente está em relação a esses passos que o yoga está dando. Porque, como tu falou, o yoga é uma filosofia de vida antiga, ancestral, que foi transmitida de mestre a discípulo, graças a Shiva, eles fizeram esse processo para chegar até a gente. Mas é verdade que o yoga, para ele chegar até nós e para ele atravessar por nós, precisou e precisa evoluir muito. Não dá para a gente precisar abrir mão da nossa vida como ela é, para a gente poder ficar praticando yoga da forma que está escrita nos livros todos os dias, com todas as limitações ou demandas que existem na nossa vida contemporânea. Né? O mundo mudou, a vida mudou, o ser humano mudou e o yoga está acompanhando como ferramenta, atravessando pelos professores, cursos, mestres, enfim, para poder ser traduzido para a vida como ela é hoje. E para a gente chegar nessa nova lugar que a gente está querendo viver, esse mundo que a gente quer viver, a gente precisa de fórmulas novas. Não dá para a gente continuar com fórmulas antigas querendo novos resultados. Isso não vai acontecer. E aí, eu criei a Universidade Yoganaya. Hoje, além da nossa certificação internacional pelo Yoga Alliance, a gente tem também credenciamento pelo MEC, através da Faculdade FEX. Então, é um MBA em Yoga, Neurociência e Práticas Integrativas. E isso é muito revolucionário, porque ninguém entendeu. Tipo, como assim? MBA em yoga? Neurociência, como assim? Mas MBA não é negócios? Mas, olha, a minha missão de vida, o que eu sinto, assim, que me move nessa existência é levar o yoga para a maior quantidade possível de pessoas. E para eu fazer isso, eu preciso que mais pessoas consigam unir essa vida profissional de negócios, carreira com o yoga. Eu preciso formar líderes para fazer projetos que sejam grandes suficientes, visionários, inovadores suficientes para o yoga chegar onde ele não está chegando. Eu só formar mais professores para dar aula mais nos estúdios, não tem nem estúdio. Por mais que público sempre vai ter, gente, porque tem muito mais gente que não faz yoga do que faz yoga. Então, não vai faltar, assim, mercado, sabe? Todo mundo precisa fazer yoga. Então, né, ainda falta muito professor. Mas, para a gente chegar onde tem recursos, onde tem dinheiro, onde tem visibilidade, precisam de pessoas capacitadas para criar projetos e estruturas para estar nesses lugares. Então, esse MBA é para formar líderes para o futuro do cuidado humano, que passa por todas as áreas da vida. Que não é só sobre o yoga, precisa entender de neurociência. Precisa estar integrado a outras práticas, porque a gente sabe, né, que o yoga, quando a gente junta ele com todas essas práticas integrativas, que eu sei que tu conhece várias delas e já utiliza, quando a gente junta isso e com uma visão de negócios para criar projetos, para levar o yoga, a intenção desse MBA é que a gente, com esse credenciamento pelo MEC, que é nessa parceria que a gente tem com uma faculdade, que é a FEX, que a gente consiga ser recebido pela porta da frente nas empresas. Porque uma coisa é dizer assim, então, olha só, sou professora de yoga, queria fazer um projeto. Outra coisa é, eu tenho um MBA em Yoga, Neurociência e Práticas Integrativas e estou aqui para te apresentar um projeto que vai mudar a saúde mental dentro da tua empresa, dessa forma. É um programa de 8 semanas que a gente vai trabalhar através da neurociência. E atender a demanda da NR1, que agora
todo mundo, os psicólogos, os terapeutas, tá todo mundo se movimentando para atender essa demanda. Como se é lindo, porque quando a gente vê, eu não fiz isso por causa do NR1. Sim, eu tava para gravar o vídeo de lançamento e aí eu fui, né, tipo, me inteirar o que está acontecendo e eu me lembrei da NR1. Olha. Aí eu falei assim, nossa, é exatamente isso. Você é canal, Rê. Quando a gente se conecta, a gente acaba sendo, né? Então eu vi que, na verdade, esse MBA é uma das ferramentas, né, e caminhos para que as pessoas possam, os professores de yoga, e não só, né, quem trabalha com yoga, mas todo mundo vai precisar criar condições dentro das empresas para cuidar de forma real da saúde integral humana, né? E vai precisar passar pela mente, vai precisar passar pelas emoções, pelas relações. E o yoga, a gente sabe que é uma ferramenta muito mágica para isso. E aí os profissionais têm que estar preparados para poder empacotar isso, né? Então, vai ter toda essa visão de liderança, de gestão, de negócios, de gerenciamento, junto com uma profundidade bem grande nas ferramentas do yoga. E isso eu fico muito feliz, porque eu sei que isso é inovador. Eu sei que isso deixa as pessoas desconfortáveis, sai da caixinha. Mas para a gente dar esse novo passo, a gente vai precisar reinventar essa forma de compartilhar o yoga, sabe? Então, nossa, estou muito animada. Eu, quando vi, falei, meu Deus, porque foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a guiar a prática dentro de empresa. E em uma das práticas, foi para a Play 9, até a empresa do João Pedro Paes Leme, estava na pandemia. Quando eles pediram para eu contar a minha história, para poder conectar, para mostrar que eu não era o estilo zen, né? Olha, teve burnout, eu sou que nem vocês, eu sei onde o calo aperta. E aí dei a prática de yoga. Quando acabou, a diretora falou assim, você precisa fazer uma especialização para atender meus gestores. Falou, mas não sei se é pelo yoga. Que, né, pode ter resistência, homens também têm muita resistência, às vezes. Aí eu falei, mas se tem a neurociência, é um embasamento. E é só empacotar para chegar. Porque, assim, esse MBA, o meu sonho, e que eu tenho certeza que vai se manifestar através desse caminho de 12 meses, né? Tem muito conteúdo. É justamente isso, é criar novos formatos para chegar nessas pessoas. Maravilhoso. Não vai se chamar de yoga, ele não vai saber que ele está fazendo yoga, não precisa. Mas ele vai fazer yoga. E aí, depois que o yoga entra, gente... Porque o que acontece? O futuro da humanidade vai passar pelas lideranças e os gestores de todas as corporações, empresas, instituições. E essas pessoas que estão no lugar de liderança, elas precisam ter regulação emocional, mental. Sim. E como é que uma pessoa faz isso? As pessoas que estão nos cargos de liderança estão surtando. Estão desequilibradas, estão com burnout. Estão surtando a elas e surtando a equipe. Exatamente. Eu mesmo fui uma dessa, que surtava todo mundo. O que é necessário é justamente isso, que a gente consiga levar para essas pessoas ferramentas de autorregulação. Sim. Para que elas possam, né, compreender como lidar com as suas emoções, para entrar num lugar de maior presença e consciência, para ter uma escuta consciente do que a empresa precisa. Os clientes pedem, o que os colaboradores precisam, para poder criar um ambiente criativo. A criatividade, a produtividade, tudo isso passa por um lugar da pessoa estar equilibrada e presente. E o yoga, a ferramenta que a gente tem é essa. E a gente não vai precisar falar que é yoga. Mas a gente vai criar projetos revolucionários para entrar no mundo corporativo. E aí a gente soluciona aquele problema que a gente estava falando lá atrás. Que a gente fica, né, os professores de yoga ficarem pleiteando os mesmos lugares. Sim. Eu quero que os professores de yoga vão pegar dinheiro onde tem dinheiro. É isso. Dinheiro das empresas. Tem dinheiro nas empresas. Exatamente. Em vez de eles pagarem uma outra coisa lá, que eu não estou desvalorizando nem nada que é feito, mas que eles escolham colocar isso no yoga. Contratar professores de yoga, projetos relacionados ao yoga, sabe? Isso é só a gente fazer eles saberem, né? Porque às vezes existe a vontade, mas eles não sabem o caminho. Não sabem, né? E não sabem como fazer, mas como assim, entendeu? Então, a gente está desbravando o mato. Não é fácil de, às vezes, a pessoa ficar assim, mas... Enfim, a gente está indo na frente de uma coisa que eu quero que todo mundo venha atrás. Eu quero que quanto mais cursos surgirem nesse sentido, eu acho que mais a gente vai conseguir espalhar mesmo isso. Necessária, Rê, necessário, você necessária. Agora, então, eu falei, meu Deus, realmente, tira o chapéu. Então, já que a gente está falando de empresas, porque isso está muito conectado, queria que você falasse um pouquinho desse projeto, Transformação, esse projeto que eu estou vendo, é recente,
mas um projeto que, com toda certeza, traz muito impacto. Eu vejo isso porque eu trabalho dentro das comunidades, como eu estava te falando, já trabalho há alguns anos. E comecei de forma individual, pessoalmente, pegando meu carro, indo, subindo, passando pelo meio do tráfico, passando por lugares bem desafiadores, lugares que, normalmente, o grupo de voluntários não quer ir. Exatamente. Né? Eu fazia, inclusive, na Rocinha, no Roupa Suja, que é uma das comunidades que não tem trabalho voluntário, porque passa no meio do esgoto, é uma situação... Não chega nem em mototáxi, só para você entender onde é o... porque a Rocinha é gigantesca, né? É uma cidade, né? É uma cidade. E aí, quando eu vi a sua postagem, falei, uau, que maravilhoso ter uma pessoa que está abrindo e despertando esse movimento, porque, infelizmente, eu ainda sinto que saúde mental, o acesso a ferramentas, a tecnologias como o yoga, como a meditação, como o breathwork, né? Que é tudo yoga, mas vamos dar os nomes, né? Que as pessoas conhecem. São ainda muito limitadas às classes média para alta. Ainda é um artigo de luxo. E eu percebo, através dos dados, com certeza você acompanha, até para desenvolver esse projeto, eu percebo, recentemente eu acessei um estudo que diz que um pobre, para que ele se torne classe média baixa, ele precisa de 8 gerações. Isso é um cálculo de mais ou menos 180 anos. Isso se a nossa política tiver em uma ordem crescente, que não é o caso do nosso país no momento. Então, eu pensei... Eu chorava às 7 horas da manhã quando eu assisti, porque eu falei assim, cara, a gente precisa dar amparo emocional, porque aquela criança, aquele adolescente, o que ele vai se tornar lá na frente... Assim, eu não sei de onde você veio essa história de vida, mas eu vim de uma família muito pobre. Meu pai era morador da Rocinha. Meu pai era trocador de ônibus. Eu sou, assim, cara, eu sou um pingo no meio de um oceano que saí vitoriosa de estar aqui agora, acessando tantas pessoas, empresários. Mas isso acontece com tanto poucas pessoas, sabe, Rê? E quando eu vi o seu trabalho lá do lado do Ará, que eu conheço também já de longa data, eu achei incrível. Fala um pouquinho pra gente. Então, esse projeto para mim foi uma grande confirmação do universo dessas que eu venho falando aqui. E também tem tudo a ver com tudo isso que eu falei ao longo desse nosso papo. Porque eu sinto que o projeto foi simplesmente, eu peguei, olhei para o meu redor, com os recursos que eu tinha, com o nível de consciência que eu tinha, eu fiz o melhor que eu podia. Sim. E é isso, assim, a origem da minha família também é humilde. Meus pais, o meu pai e a minha mãe foram os únicos dentro da família deles que conseguiram se formar na faculdade, mas depois de adultos. Não foi assim, né? Então, é uma origem super humilde também. Eu acho que as gerações, né, a gente vai conseguindo quando a gente tem acesso à educação. Sim. Ao conhecimento. E o yoga realmente, né, é elitizado, é para poucos. E as pessoas que moram em comunidades, as pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas que estão em outras características físicas, elas não se sentem representadas dentro do yoga. E o yoga é para todos, né? E eu sentia uma vontade muito grande dentro disso que eu falei, né, de levar o yoga para a maior quantidade possível de pessoas e fazer um yoga para todos. Em algum momento eu senti que o yoga não era para todos, mas que estava muito longe. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu quero levar yoga para dentro das comunidades, eu preciso fazer, porque dar aula de yoga de graça no Leblon é maravilhoso, mas não é suficiente, sabe? Tem pessoas da Rocinha que vêm, mas... e talvez a beleza desse projeto seja isso, né? A pessoa desce da cobertura do Leblon e pratica do lado da pessoa da Rocinha. Mas ainda não existe essa representatividade. Tem pessoas que eu não consigo acessar, que são de dentro das comunidades. Eu posso chegar e falar, não, a yoga é para você. A mulher vai falar, tá, ela querida. Não se sente representada. Tá, querida, tu acha que essa tua vida aí tá fácil, né? Quero ver aqui, vem viver a minha vida e dizer que o yoga é para mim. E aí eu comecei primeiro a querer levar yoga para as comunidades e a gente tem um projeto que chama Maha Karma Yoga, que é um projeto voluntário de todos os professores formados da minha escola, que dão aulas gratuitas em várias cidades do Brasil e do mundo. Que lindo. A gente começou timidamente com Maha Karma na Rocinha, mas é isso, a gente ficava assim nas margens. A Rocinha é maravilhosa, é uma cidade, mas é aqui ainda próximo, né? Eu falei, eu quero levar assim para dentro da cidade de Deus.
Eu quero ir para comunidades que realmente não têm yoga. E aí eu comecei a perceber que eu não podia exigir de um professor formado meu que fosse até lá, porque o acesso é difícil, são pessoas, enfim. E aí eu falei assim, eu preciso formar gente de dentro das comunidades. E aí eu comecei timidamente com um projeto de bolsas para pessoas de comunidade, para pessoas pretas, mas não tinha pessoas. As pessoas não, sabe, nem sabiam que isso existia, porque realmente é uma distância tão grande de realidade. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou juntar, então, tudo isso que eu tenho. Eu me tornei presidente do Instituto Moody, que é um instituto que a gente criou lá atrás. Eu sempre participei dele, junto com o Marcos Moraes, que fui um fundador da Moody, que é um instituto que sempre teve essa missão de promover aulas gratuitas, né? Através de projetos incentivados. E aí ele chegou para mim e falou, o que a gente pode fazer? A gente já tinha ideias de fazer tipo um FIES do yoga, né? Porque eu tinha formação e eu via que muita gente queria e não tinha como fazer. E aí chegou um dia que eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, em vez dos patrocinadores chegarem e pagarem a aula, patrocinarem uma aula gratuita para a população, por que a gente não faz o patrocinador pagar o curso e ele recebe a aula? Então a ideia foi a seguinte, a gente fornecer formação de professores para pessoas de dentro da comunidade e esses professores formados, né, como, vamos dizer assim, retorno, dariam aulas durante 6 meses dentro das suas próprias comunidades. Que aí o yoga vai chegar. Uhum. E aí, quando eu fiz esse projeto junto com o Marcos, lá 4 anos atrás, primeiro eu nem sabia se ia ser aprovado pela lei do incentivo. 4 anos atrás? Porque parece assim, né? Tipo, não, eu tô te falando, porque depois eu vou te contar. Tá. Eu tenho um projeto de 4 anos atrás que é igualzinho, mas o meu com mindfulness. Não, então, é porque existe um campo. Um campo que a gente só vai pescando. Quando eu te vi, eu falei, gente, eu não sei como é que a gente ainda não tinha se conectado assim pessoalmente, porque a gente veio do mesmo planeta aí. Mas, enfim, aí fiz o projeto com todo, assim, tipo, veio uma inspiração, download, falei... Mas, sinceramente, eu nem sabia se isso ia evoluir, né? Claro. E aí a gente colocou pela lei de incentivo ao esporte. E aí foi aprovado pela lei. Eu falei, uau, que incrível! E aí depois vem a etapa mais desafiadora. Né? Claro, que é captar o recurso, né? Que era captar o recurso. E aí a gente ficou durante muitos anos, né? Inscrevendo o projeto e tal. Renovando. E é um projeto que é desafiador de ser compreendido, Sim, assim, sabe? sim. Eu sempre, e o Marcos também, a gente sempre acreditou muito nele, porque a gente sabia que ele era uma bomba atômica de transformação mesmo. Sim. Mas, né, as empresas querem visibilidade, as empresas, né, não necessariamente estão interessadas em transformação social. Às vezes, Sim. os projetos incentivados, eles têm também direcionamentos para lugares de maior visibilidade. E aí, de tanto a gente insistir, inscrever, a gente foi aprovado pelo Nubank, que é o maior banco digital, né, do Brasil e da América Latina. Quando isso aconteceu, gente, eu fiquei muito, assim, emocionada de verdade, porque eu sinto que foi uma grande confirmação, assim, né? Porque eu sinto também que tudo que foi construído, a formação, cada aluno que veio, cada aluno que pagou para fazer o meu curso ao longo de toda essa trajetória, foi muito importante, porque eu tinha esse curso de formação ali na minha, né, no meu campo e disponível, porque todo mundo estava ali. Então é um projeto que não é só sobre mim, é sobre toda a história, de tudo que a gente já fez juntos, né? Eu com todos os meus parceiros, sócios e alunos. E aí, para o Nubank chegar e confiar e colocar, eles entraram num projeto inteiro. Então, o projeto simplesmente é o seguinte, gente, 180 professores de yoga formados dentro de comunidades entre Rio de Janeiro e São Paulo, que recebem gratuitamente a formação e depois, durante 6 meses, eles são remunerados para dar aulas nas suas comunidades. Eles recebem caixa de som, microfone, tapete de yoga, uniforme, wind banner, vão estar com as suas aulas dentro do aplicativo da Moody. Ou seja, todo o suporte profissional para dar um empurrão, para dar a oportunidade não só do yoga chegar, mas deles terem uma nova profissão, uma nova carreira. Mas confesso, assim, que tipo, cada uma das etapas foi muito emocionante, porque eu não sabia se ia dar certo, porque não adianta eu querer que as pessoas das comunidades sejam professores de yoga. Eles precisam querer. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Será que eles vão querer? E aí a gente começou um movimento e muita gente foi lá. Os depoimentos são maravilhosos, né? E aí fala assim, nossa, eu achei que eu não ia ficar. Eu cheguei na primeira aula para dizer que eu não ia. Aí a pessoa continuou, e aí continuou. E aí rolou, a gente conseguiu as pessoas. Não só a gente conseguiu, quanto essas pessoas já estão se formando, já estão dando aula,
Olha. Já estão... E assim, é Tem muito quanto maravilhoso. tempo, Rê, já o projeto? Tem 6 meses. Ah, já tem um Não, tempo. 6 ou 7 meses. Porque Porque agora... o tempo, a gente... Tá achei que passando fosse muito rápido. Então, eles já estão dando aula nas suas comunidades, já está acontecendo. Pessoas que eu olhava no início do projeto, eu não imaginava que elas iam realmente, né, levar. E, assim, até as pessoas que fazem o curso pagando, Rô, às vezes as pessoas desistem, é difícil, porque o investimento de energia, de tempo, a disponibilidade energética, emocional de atravessar toda essa transformação, precisa ter muita coragem. Com certeza. Até a própria prática de yoga, né? Exato. Eu percebia isso, que tinha os alunos que iam e aí depois ficava bem, parava de ir. Exatamente. Aí nas comunidades, gente, eu via a mágica acontecendo. Ai, que lindo. E assim, eu sinto que através dessas pessoas, as pessoas da comunidade vão se sentir representadas e vistas através desse canal, porque eu falo assim, eu não consigo chegar, mas vocês conseguem. Claro. E os depoimentos, gente, são muito maravilhosos. Assim, a magia aconteceu, essa transformação já aconteceu. A gente já conseguiu captar agora mais recurso com a Vale. E temos expectativas aí de continuar, é só o primeiro. E crescer, com certeza. E crescer, porque assim, a gente precisa, isso é necessário. Com certeza. Né? Eu acho que as batalhas são muito duras para quem vive dentro de comunidade. Eu acho que todos os seres humanos estão vivendo as suas batalhas. Sim. Mas para quem está na comunidade, como tu falou, está lá atrás, né? Está correndo ainda em um lugar que é de maior desafio ainda. E essas pessoas merecem ter mais ferramentas. Merecem. Sabe? Elas não precisam primeiro prosperar, para ficar com a vida maravilhosa, para atingir todos os objetivos, para depois começar a cuidar de si mesmas. Elas precisam criar um espaço nas suas vidas para cuidar de si, para poder atravessar todos esses desafios. Eu tenho certeza que depois elas conseguirem fazer isso, os desafios vão ser mais leves e elas mesmas vão conseguir achar novas formas de viver melhor, mesmo com todos os obstáculos, né? Porque existe até teorias da consciência humana que dizem que a gente primeiro precisa estar com todas as necessidades atendidas, para depois então a gente conseguir se encontrar dentro de um trabalho, para depois então a gente se conectar com o nosso poder pessoal, para depois então... Não, eu estou sentindo que é possível, sabe? As pessoas despertarem para uma nova consciência mesmo em realidades bem desafiadoras e levar o yoga para a sua vida de formas que a gente não consegue entender, mas que eles vão criar essa nova forma, sabe? Sim, a Índia mostra isso, né, Rê? Exatamente. A Índia mostra isso. A Índia ensina isso pra gente muito. A gente chega lá, tá tudo de cabeça para baixo. As pessoas estão vivendo em situações que a gente não entende como. Mas aí a gente conversa com essa pessoa, parece que a gente sentou na frente de um mestre, né? Que nos dá uma maior lição de vida, é possível, assim. Então, esse projeto de transformação está sendo uma ferramenta para nos mostrar mesmo, né? A gente está aprendendo tanto, assim, é tão lindo. Lindo, nossa, Rê. Eu vou te abraçar muito quando acabar aqui, porque eu tô assim, nossa, que demais, que demais. Eu queria ficar te ouvindo aqui, mas ainda tem um bate-bola, ainda tem um monte de coisa aqui, eu tô assim, meu Deus. Mas eu vou deixar aqui na legenda, gente, para vocês, todos os contatos, né, as redes sociais, tanto da Rê, para você acompanhar de perto o trabalho dela, e também desse trabalho, se alguma empresa também estiver assistindo, quiser de alguma forma apoiar. Muitas vezes não é apoiando financeiramente, mas é apoiando até através de permuta, produto. Né? Claro. São tantas formas que existem de apoiar uma causa como essa. Então, a gente vai deixar todos os contatos aqui, com certeza levar essa luz, porque você plantou uma semente que você não sabia qual ia ser o florescimento. Exatamente. E tem uma forma, assim, muito metafórica de falar sobre a jornada que me encanta muito, que muitas vezes a gente olha uma flor e a gente esquece que daquela semente para essa flor tem uma jornada que é o caule, né? Então, tem um caminho ali que é essa sua jornada e com certeza você vai encontrar ainda outros desafios e que você vai superar para que você possa expandir ainda mais. Claro. Eu sempre ouço do meu companheiro que ele fala, olha, quando o desafio vai maior, é que a bênção vai ser maior, a punha vai ser maior. Né? Então, com certeza, você está alçando aí voos mais altos para poder permitir que mais pessoas, né, possam despertar aí nessas suas asas, que eu vejo você uma grande águia, vejo uma grande águia, assim. Lindo, lindo. Ai, gratidão. Então, Rê, a gente vai agora para o nosso quadro bate-bola. Você que já é do Sentir, vai ser assim. Tipo, vou falar uma palavra, ó, tá assim tibetana aqui, vou tocar e você vai falar o que vem para você. Tá bom. Tá bom?
Vamos lá, vamos começar com yoga. União. Propósito. Manifestação da nossa missão de vida. Coragem. Atravessar. Transformação. Voltar para casa. Disciplina. Fazer o que é preciso ser feito. Bem-estar. Retornar para o nosso estado natural. Empreendedorismo. Criar novos caminhos, novas formas de viver. Comunidade. A estrutura necessária. Equilíbrio. Ser tudo o que nós somos. Futuro. Agora. Ai, gratidão, Rê. Então, antes da gente finalizar esse episódio, que está marcando um momento muito especial, porque esse programa Positificast Conexões, ele é um programa que vai fazer 3 anos e começou com podcast na época, e as coisas têm o seu tempo, e na época a gente parou para fazer umas obras, não conseguiu voltar. E foi muito difícil para mim, quando você falou desapegar das suas aulas, foi muito difícil para mim, na época, desapegar do movimento que eu estava fazendo com o podcast. E eu fiquei 1 ano sem um podcast. Eu tinha ido para a Índia, inclusive gravando de lá pro podcast. E aí, de repente, surgiu esse espaço aqui maravilhoso, com uma super estrutura. Incrível. E eu falei, nossa, voltou no tamanho que eu precisava, né? Para as pessoas que eu venho a receber e que estão agendadas para vir. E você, com certeza, está marcando assim, um momento muito especial, que é essa edição da Mulher, por ser uma mulher inspiradora, por estar trazendo um tema que não é sobre falar de transição de carreira como uma... eu sou uma especialista e estou aqui trabalhando você para o desenvolvimento pessoal. Não, vou te dar uma fórmula perfeita. Não é, sabe? É a sua jornada, é a sua vida. E eu sinto que essa é a melhor forma da gente realmente ser canal de transformação, é através da nossa transformação, daquilo que a gente vive de fato. Não aquilo que a gente fica pregando e não é o que a gente faz quando as pessoas não estão olhando. Né? Porque tem aquela pessoa que ela na frente, ela age de uma forma, mas quando o outro não está olhando, se você é a pessoa que está diante da outra, fazendo a mesma coisa que você faz quando ninguém está olhando, então você está no caminho certo, é como eu enxergo. E eu vejo isso em você, né? É o que eu sinto, né? A gente se conhece muito pouco, mas é o que eu sinto. E hoje eu tenho caminhado por esse caminho do sentir, do coração, que é um caminho muito vulnerável, de abertura, mas para mim é o caminho que faz sentido hoje, né? Então, antes da gente finalizar, eu queria te convidar para você trazer uma mensagem, sabe, para as mulheres que estão nos ouvindo, para inspirarem elas a terem essa coragem, sabe, de permitir que passe por elas esse processo de autoconhecimento. Ai, que lindo, gratidão. Fico muito feliz de estar aqui, de ser parte disso. De um trabalho muito necessário, né, para esses conhecimentos e dar acesso, né, dessas pessoas chegarem aqui, né, em pessoas que talvez nunca saberiam, né, e escutariam sobre esses assuntos. Gratidão, viu? Valeu a pena esse atravessar. Que bom, valeu a pena. Mas eu tenho uma mensagem, né, para deixar para cada uma das mulheres que estão aqui, né, recebendo, não por acaso, acesso a esse conteúdo, que a gente possa reconhecer que os nossos superpoderes não estão ligados a tudo aquilo que a gente foi ensinado do que é bom. Porque na nossa sociedade a gente é ensinado que é bom ser prático, que é melhor ser racional, que sensibilidade é sinal de fraqueza, que vulnerabilidade é sinal de fraqueza e que é melhor, né, a gente seguir a nossa mente, que é sinal de, né, fraqueza, a gente seguir o nosso coração, que é coisa de maluco seguir a nossa intuição. Mas que, na verdade, é todas essas características que, na verdade, não tem nada a ver com ser boas ou ruins, são apenas características da nossa natureza masculina e da nossa natureza feminina. Quando a gente permite a nossa natureza feminina ter espaço na nossa vida, é que a gente consegue encontrar todo o nosso potencial.
Que você possa confiar na sua intuição quando ela fala, sem deixar a sua mente duvidar. Que você possa se abrir para viver a partir do coração. Porque a gente nunca perde nada por dar amor. A gente nunca, né, nunca perde nada. A gente só desperta para mais amor. E nós, mulheres, somos seres de amor incondicional. Essa energia maternal que faz parte de todas as mulheres se manifesta através de nós. Todo esse potencial divino que existe dentro de nós são os nossos superpoderes e não as nossas fragilidades. Né? E que quando a gente tem a coragem de dar espaço para isso na nossa vida, a gente consegue receber as magias e sintonizar com tudo que o universo tem para nos proporcionar. Então, que você possa, na sua vida, criar espaço para a energia feminina, para a deusa que habita dentro de você. Gratidão, gratidão. Gratidão. Então, você que esteve aqui com a gente, presente, ouvindo, assistindo, se de alguma forma esse conteúdo tocou você, compartilhe essa luz com outras pessoas. Com certeza, aquilo que te tocou pode tocar outras pessoas. Agradeço a sua presença, agradeço também a sua confiança e espero você no próximo episódio. Amém, Shalom, Axé e Namastê. Aqui as entrevistas são assim, de professora de yoga para professora de yoga. Olha como é que está essa preparação dos bastidores. Sensacional, Nadomuca. Para começar, né, precisa primeiro abrir o corpo, né, para falar alguma coisa que vem de dentro do coração. Aí, deusa. Estar aqui com a Rosane gravando o Positivecast da Rádio Positividade, não só por todos os assuntos tão importantes que a gente trouxe, mas ser tão bem recebida com essa estrutura maravilhosa, nesse estúdio incrível. Foi realmente muito especial, né, poder ter a oportunidade de compartilhar esse conteúdo de um lugar de tanta qualidade.